Sabe, amados, estamos vivendo uma época onde nós somos afrontados quase que diariamente pelos problemas, pelo desrespeito das pessoas para conosco, pelas pessoas que tentam todos os dias puxar o nosso tapete para que a gente caia, por todos aqueles que se levantam contra nós. E amados, por pior que esteja a nossa situação, nunca falta um filho do diabo para chegar e dizer a você: mas você não é crente? Você não está fazendo uma campanha na tua igreja? Não está dando certo essa campanha? O teu Deus não faz nada por você? Então, amados, por isso que nós hoje louvamos a Deus e declaramos que é tempo de confiar mais em Deus, porque os problemas nunca deixarão de existir, lutas nunca cessarão, afrontas nunca passarão do nosso redor. Seremos afrontados todos os dias das nossas vidas, e bem-aventurado é aquele que confia no Senhor e não faz do seu próprio braço a sua espada. Amém, amados? Porque diz a Bíblia que uns confiam em espadas, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia! Sabe o que aconteceu? Daniel, homem de Deus, separado, escolhido pelo rei Nabucodonosor, para que ele fosse um jovem, junto com Sadraque, Mesaque e Abdenego, e que eles aprendessem a cultura de Nabucodonosor e ensinasse a cultura dos hebreus ao povo dele. E sabe o que aconteceu, amados? Daniel foi crescendo. O que Deus quer de cada um de nós, o que Deus quer fazer por cada um de nós, é isso, um crescendo nas nossas vidas. Deus não quer que a gente diminua, Deus não quer que a gente retroceda. Sabe, amados, eu aceito que a vida do cristão às vezes está por baixo e outra está por cima, mas nós não fomos chamados para isso, porque diz a Bíblia que eu, você, nós fomos escolhidos por Deus para sermos cabeça e não cauda. Esse negócio de um dia cabeça, um dia cauda, um dia cabeça, um dia cauda, a vida do cristão, o normal da vida do cristão é essa, é mentira. É mentira. Se você for fiel a Deus, se você confiar em Deus todos os dias da sua vida, você jamais será cauda. Deus te colocará como cabeça onde você estiver, e dali Ele não te tirará nunca mais. Glória a Deus. Olha para a Cláudia e veja, daqui a pouco a Cláudia vai ser gerente, diretora, presidente da escola. Embora pareça impossível, mas para Deus não há impossível. Daqui a pouco a Lília é dona das duas escolas que ela trabalha. Das duas escolas. Hein? Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus não escolheu você para retroceder. Eu não aceito retroceder na vida. Eu só olho para frente. Eu só sigo em frente. E eu só quero crescer cada vez mais. Tenho orado a Deus para que faça com que a nossa igreja, o nosso ministério cresça cada vez mais e que vocês sejam todos os dias visitados e abençoados pela glória do nosso Deus. Diga, eu só quero crescer. Você precisa crescer. Mas você, antes de crescer financeiramente, antes de ser uma pessoa próspera, antes de você subir de cargo na tua firma, você precisa crescer espiritualmente. Você tem que orar mais, você tem que jejuar mais, você tem que ler a Bíblia muito mais, você tem que levantar na madrugada e buscar a Deus ainda mais. Bem-aventurado é aqueles que buscam, porque certamente encontrarão. Bem-aventurado são aqueles que batem, porque certamente as portas se abrirão. Amém, amados? Daniel foi levado como cativo e em pouco tempo se tornou governador.
Aleluia! Imagine só, amados, tem horas que nós estamos vivendo uma situação onde quem olha para você diz: você nunca vai sair dessa. Você pode olhar para os quatro cantos, Lília, e não ver saída. Eles foram levados como cativos. Quem olhava dizia: são escravos. Os hebreus voltaram a ser escravos nas mãos do inimigo. Mas vou dizer uma coisa para você: muitas vezes o plano de Deus é usar o inimigo a teu favor. Deus é aquele que transforma até mesmo maldição em bênção. E Deus pode usar o inimigo para te favorecer, se assim estiver no plano de Deus. Digo mais ainda: se você estiver num lugar onde não tem um crente ao teu redor e Deus quiser falar contigo, Ele vai usar a mula para isso. Mas Ele vai falar. Pode ter um macumbeiro ali perto, pode ter um espírita ali perto, pode ter um católico, pode ter um pai de santo, pode ter o que for ali perto de você. Se Deus quiser falar contigo, Ele vai usar essa mula, mas não será para a glória dEle, será porque Ele ama você. E isso em nada acrescentará de bom a vida daquele que foi usado, mas a tua, sim. Amém, amados? Vocês nunca tiveram a vossa insensatez repreendida por uma mula, por uma pessoa do mundo? Eu já tive. Todos nós tivemos. Quem em algum momento não ouviu alguém do mundo dizer assim: nossa, você não tem vergonha? Você não é crente? Pronto. Já é Deus usando a mula para fazer com que a gente crie vergonha na cara, amados. Ei, mas que boca imunda é essa? Você não é crente? É isso que o teu pastor ensina? Ei! A mula está sempre pronta a dizer isso para cada um de nós. Por isso, oremos, sim, mas acima de tudo, vigiemos, em nome de Jesus. Lourdes, Daniel estava lá, nas mãos do inimigo. Quem pode prosperar em terra inimiga? Quem pode prosperar no meio do deserto? Eu digo a vocês quem? Aquele que é povo de Deus, aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Esse prospera no lugar onde ninguém pode esperar. Quem diria que daquela rocha lá no deserto um dia sairia água? Quem diria que corvos viriam servir o povo de Deus? Quem diria isso? Quem diria que cairia codornizes do céu para encher a panela dos hebreus de carne? Se a Cláudia estivesse lá, já estaria com o tacho pendurado assim, ó, esperando que elas já caíssem direto dentro, para ter carne para comer o dia inteiro. Né, Claudinha? Amém! Mas a palavra está nos ensinando isso. Podemos estar vivendo um tipo de situação onde todo mundo olha para nós e tem até pena de nós. Sabe qual é a coisa mais degradante na vida de um cristão, amado? É o olhar de pena de alguém. Que judiação, tadinha da Cláudia. Vocês viram a carinha dela assim? Ela está sem esperança. Ela está quase no fim da picada. Isso é muito triste, amados. Deus essa noite vem interpelar-nos, dizendo: meu filho, minha filha, levanta a tua cabeça, porque a tua vitória se aproxima, e não temo teus inimigos, porque eu, o Senhor, sou contigo. Aleluia! Glorifica o Senhor por isso. Deus é assim para conosco. Daniel estava lá na terra do inimigo, cativo. Ninguém podia esperar mais que eles fossem salvos, resgatados. De repente Deus se manifesta ali, no meio do povo inimigo, e faz com que aquele seu filho comece a crescer e a brilhar. E o inimigo teve que render reverência ao ex-escravo, ao ex-cativo, que agora era governador. Pararam para pensar?
Muitas vezes a gente espera que a nossa bênção, que a nossa vitória vai ser no meio do povo de Deus, e às vezes não. Às vezes Deus vai te tirar dali do meio, vai te colocar lá num lugar cercado de inimigos, para fazer com que ali você cresça, ali você brilhe, e um dia todo mundo te prestará reverência, porque você foi escolhido por Deus para ser cabeça e não cauda, em nome de Jesus. Aleluia. Lá estava Daniel, levado ao Egito como cauda. Todos olhavam para ele e viam uma cauda, mas Deus olhava para o seu filho e via uma cabeça, um líder. Amados, pode haver um líder em potencial dentro de cada um de vocês, em alguma área, em alguma seção desta vida, em algum departamento desta vida. Deus te escolheu para ser cabeça e não cauda. Quem acredita nisso? Amém. Amém. Só estou vendo caudinha aqui, gente. Só estou vendo caudinha. Quero ver muitas cabeças. Quero ver vocês brilharem. Quero ver vocês crescerem. Mas antes da riqueza, antes da prosperidade, cresçam espiritualmente na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mergulhe nos mistérios da palavra de Deus. Mergulhe no universo sobrenatural do nosso Deus. Eu, se pudesse, amanheceria aqui, conversando com cada um de vocês a respeito das coisas sobrenaturais do nosso Deus. Daniel agora era governador. E pergunta para mim agora, então os problemas dele acabaram, né, pastor? Vai, pergunte. Então os problemas dele acabaram, né, pastor? Não. Pelo contrário, começaram. Vou fazer uma pergunta. Quem quer crescer? Então aprenda primeiro a ser afrontado, a ser apontado, a ser julgado e até mesmo a ser condenado. Se você não aprender isso, você não estará preparado. Não estará. E Deus quer um filho, uma filha preparados para toda boa obra e, acima de tudo, preparado para aprender a sofrer por amor a Cristo. Amado, você não pode esperar ser um cristão e só nadar num mar de rosas, porque até mesmo para nadar no mar de rosas vai ter que aprender a lidar com os espinhos. Suponhamos, deixa eu ver quem aqui, deixa eu pegar aqui o Souza. Suponhamos que o Souza não esteja suportando mais o carro que ele tem. Que carro que é, Souza? O Palio. O Souza, todo dia, Deus, eu estou cansado do Palio. Eu quero uma Ferrari. E a Ferrari não chega. Passa um ano, o Souza naquela campanha: Senhor, cadê minha Ferrari? E a Ferrari não chega. E o Palio vai ficando velhinho, e o motor vai tossindo, e o Souza vai: minha Ferrari, e minha Ferrari. Até que uma hora Deus se enche do Souza e manda um anjo descer do céu e diz assim: filho bem amado do Senhor. E o Souza olha assim: ganhei minha Ferrari. E o anjo diz ele assim: assim diz o Senhor a sua vida, servo bom e fiel. E ele: ganhei minha Ferrari. E o anjo: pare de murmurar, pare de pedir errado para Deus. Mas como? Eu só quero crescer, prosperar. Deus não quer isso para mim? Quer! Mas para tudo que Deus tem para te dar, primeiro você tem que ser preparado. Como você quer uma Ferrari se não tem dinheiro para pagar nenhum IPVA do Palio? Primeiro peça a Deus uma fonte de renda milionária. Depois não precisa nem pedir a Ferrari.
A bênção do trabalho já vai te dar condições para fazer as tuas escolhas. Amém, amados? Por que é que vocês acham que o filho pródigo saiu de casa e foi para o mundo? Por quê? Ganância? Foi ganancioso? Foi zoiudo? Foi! Mas Deus queria fazer daquele filho um filho mais forte do que o filho mais velho. Então Deus permitiu que ele fosse para o mundo, sofresse e a duras penas um dia, no meio do lamaçal da miséria e do pecado, ele chegou à autoconsciência de que eu errei, pequei contra o céu e pequei contra a minha casa, pequei contra o meu pai. Eu vou voltar, eu voltarei e pedirei ao meu pai que me trate, nem que seja como um dos seus empregados, porque o menos pago, o menos favorecido na casa do meu pai vive melhor do que eu. Aleluia! E ele volta para casa e o pai o espera de braços abertos, e ele abraça aquele pai. E ó, desde o dia que ele nasceu até aquele dia, nunca deu tanto valor ao abraço daquele pai como naquele dia. Muitas vezes nós temos que sofrer, amados. Muitas vezes os nossos filhos têm que sofrer para que um dia possa dar valor, nem que seja por um segundo do teu abraço, nem que seja por um minuto do teu calor, apertando-a contra o peito. Amém, amados? Amém? Amém. Deus está falando isso ao seu coração. Deus quer te ensinar. Se você está passando por um estreito hoje, tem uma razão de ser. Não murmure, não reclame. Só diga: Senhor, obrigado por ter me achado digna de estar passando por isso hoje. Eu não entendo, mas sei que amanhã eu entenderei e te glorificarei e te exaltarei e testemunharei diante da congregação que não há Deus como tu és. Aleluia. Glória a Deus. Todos os problemas eram para ter acabado, mas sabe o que aconteceu? Levantaram-se os invejosos. Amados, onde você estiver, Deus pode até estar contigo, mas os invejosos também estarão. Se levantaram contra Daniel, invejaram, não aceitaram que um hebreu chegasse e assumisse o posto de governador, quando um deles poderia ter sido escolhido, mas não foram, porque não tinham a excelência de Deus no coração, nem na sua mente. Diz a Bíblia que Deus olhou para Daniel e viu nele um coração excelente. O que é isso, amado? Daniel não era perfeito, era pecador como eu e você, mas Deus, quando olha para o nosso coração, Ele vê com os olhos de Deus. Você, quando olha para uma pessoa, você olha com os teus olhos humanos, e a gente critica a roupa, critica o cabelo, a gente não gosta disso, não gosta daquilo, mas Deus vê o coração. Mas o coração não é um antro de maus desígnios? Mas até na lata do lixo você pode encontrar pedras preciosas. Deus, quando olha o latão de lixo do nosso coração, só Ele sabe onde estão as pedras perdidas. Se levantaram os invejosos e armaram um plano para destituí-lo do poder. Descobriram que Daniel tinha um costume que poucos de nós têm. Daniel tinha 3 vezes ao dia um horário estipulado para a sua devoção com Deus. 3 vezes ele se retirava, abria a janela do seu quarto, dobrava o joelho, levantava as mãos e adorava o Senhor. Ei, Daniel era um verdadeiro adorador. Quando os sátrapas
Descobriram os deputados, vereadores, magos, feiticeiros. Descobriram isso nele. Foram correndo ao rei. E não contaram isso, mas disseram: ó rei. Não era mais Nabucodonosor, era o rei Dario. Ó rei Dario, cria um projeto, porque o Senhor tem uma excelência tão grande que deveria ser adorado no lugar de qualquer outro tipo de Deus. Os nossos deuses têm que ser adorados acima de todos os deuses. Cria um projeto, ó rei, que aquele que for encontrado adorando outro Deus que não seja o nosso Deus, seja lançado na fornalha de fogo ardente. E o rei pensou: é mesmo, está estipulado. Pegou o decreto e assinou. Aquilo foi a sentença de morte daquele homem de Deus. Amados, o inimigo nunca vai desistir do teu fracasso. Nunca. Por isso, em nome de Jesus, aceite esse recado de Deus hoje e vigia em nome de Jesus. Não vacila mais. Não fique mais longe de Deus. O inimigo, ele não vai descansar jamais. Mas Deus manda esse recado ao seu coração: meu filho, minha filha, o inimigo não vai descansar jamais do teu fracasso. Mas eu quero dizer uma coisa para você: eu coloquei na tua vida o meu Espírito, que nunca descansará da tua vitória, em nome de Jesus. Aleluia! Guarde isso no seu coração. Glórias a ti, Senhor. Foram correndo ao rei. Disseram: ó rei, existe aqui no reinado, e mora aqui no palácio, um homem que 3 vezes ao dia abre a janela do seu quarto e presta culto a um Deus que não é o nosso Deus. Um homem que presta culto a um Deus estranho, que não é o nosso Deus, que não são os nossos deuses. E o rei disse: mas quem é esse para que eu o condene? Eu fico pensando, amados, Daniel lá prestando um culto ao nosso Deus. Olhe para mim agora aqui. Você pensa o quê? Que só porque você está aqui na casa do Senhor prestando o teu culto a Deus, o diabo desistiu de você? Só porque você está aqui hoje, amanhã você não vai enfrentar lutas e problemas? Vai! Mas confie em Deus, porque Deus também não desiste de você. Não dormita o guarda de Israel. Ele não cochila, ele não vacila, ele não desvia os olhos de você nem um instante sequer. E quer saber, os olhos do Senhor lacrimejam quando de tanto olhar para você, ele vê você pecando. Ele vê que eu peco, vê que tu pecas, vê que nós pecamos. E quando o rei perguntou quem era essa pessoa, disseram: Daniel Beltesazar. E diz a Bíblia que o rei amava Beltesazar. O rei amava Daniel como se fosse um irmão, como se fosse um filho. Tinha uma adoração, tinha um respeito tremendo por Daniel. E diz que ele passou a noite inteira, Adalberto. O rei passou a noite inteira preocupado, pensando num jeito de livrar Daniel da cova dos leões. E leões famintos. Diz a Bíblia que ele não viu outra solução. Então diz a Bíblia aqui, ó, versículo 18: então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Olhe para cá. Ele não viu outro jeito a não ser permitir que lançassem Daniel na cova dos leões.
Agora eu fico imaginando uma coisa: o homem de Deus orando agora, pleno de sucesso, como poderia imaginar que daqui a pouco estaria sendo alimento de leões famintos? Já parou para pensar nisso, amados? Se Daniel, com toda essa comunhão com Deus, passou por isso, quem somos nós? Quem somos nós para não querer enfrentar as lutinhas que a gente enfrenta? Pensa nisso! E logo depois a fornalha estaria lá acesa, esperando Sadraque, Mesaque e Abednego. Os homens de Deus, servos de Deus, nunca cessam suas lutas. Diz a Bíblia: então ordenou o rei que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. E sabe o que aconteceu? Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Amados, tem coisas que o homem não pode fazer. Tem pessoas agora num leito de morte num hospital que a medicina não pode curar, que os médicos já lavaram as mãos e já desistiram deles, porque não podem fazer mais nada em favor deles. Esse é o momento em que Deus entra em cena, dizendo: mas eu posso, e eu farei. Aconteceu que lançaram Daniel na cova, fecharam a pedra, fecharam a cova dos leões com uma pedra enorme. E olha o que aconteceu. O rei passou a noite inteira em claro, perturbado, preocupado em: será que Daniel morreu? Gente, os leões estavam sem comer há dias. Quando olharam para Daniel, viram o quê? Uma picanha, um bife suculento. Diz a Bíblia, olha para aqui agora, olha para cá. Ele foi empurrado para dentro. Ele foi empurrado para dentro. E antes que ele voltasse atrás, a pedra se fechou. A porta foi bloqueada. Olhe, tem horas que não tem mais para onde ir. Tem horas que não tem mais para onde recuar. O problema está ali. Você vai ter que enfrentar. Amém, amados? Ele naquele escuro, talvez um buraco no fundo da caverna, permitindo que a luz do sol entrasse para que até os leões pudessem sobreviver. Ele andou, quem sabe, em direção àquela luz. Mas ele percebeu que lá, debaixo daquela luz, alguns vultos se mexiam. E ele deve ter escutado ali o barulho dos leões, o rugido dos leões. Nem o rei conseguiu entender. Só se sabe de uma coisa: a fome dos leões de repente passou. Porque ali, naquela escuridão, uma luz maior se acendeu. E um anjo do Senhor desceu do céu e se manifestou ali em favor do servo do Senhor. E diz que o anjo tocou naqueles leões e eles foram amansados. E a fome deles foram saciadas. E eles, em vez de devorar o homem de Deus, se tornaram travesseiro do homem de Deus. Daniel passou a noite inteira agarrado à juba do leão. Aleluia. Tem situações que só Deus pode reverter.
Tem situações onde qualquer pessoa pode olhar para você e dizer: coitado de você, não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo: hoje tem jeito sim, porque eu sou contigo. Deus é contigo, igreja de Cristo. Glórias a ti, Senhor. No outro dia de manhã, o rei levanta e a primeira coisa que ele fez, não lavou o rosto, não quis tomar café, saiu correndo e foi até a boca da caverna. Quando chegou lá fora da caverna, o rei não se conteve e gritou: "Oh, Daniel, acaso, olha, porventura, o teu Deus te socorreu?" E ficou assim. Ele deve ter escutado lá dentro da caverna. E de repente aqueles leões, Daniel deve ter dito: calados. Depois de um tempo de silêncio, o rei escuta. Quem sabe o rei já estava assim, ó. De repente: ó rei, meu Pai eterno. Gente, olha isso aqui. Então falou Daniel ao rei. Olha, e o cara ainda foi respeitoso. Se fosse qualquer um de nós, seu safado, seu vagabundo, você não tem vergonha, me jogou aqui dentro e vê. Não. Ele respeitou a autoridade de um rei. Por isso, amado, o nosso governador, o nosso presidente pode não valer o que come, mas tem que ser respeitado pelo povo de Deus. Orai pelos vossos senhores, orai pelas autoridades, se quiser que o Senhor abençoe a tua casa. Olha o que aconteceu. Daniel gritou lá de dentro: ó rei, vive para sempre. Mas ele ia morrer, né? Ele disse assim: o meu Deus não foi o teu Deus. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Quer vitória? Creia em Deus. Em que hora, pastor? Em todas as horas. No bem, no mal, na fartura, na pobreza, na doença, na saúde. Creia em Deus e confia no Senhor. Então o rei ordenou que trouxessem todos os seus acusadores e os jogaram e os lançaram na caverna, e os leões comeram todinhos eles. E o rei mandou estipular um novo decreto: anule-se o velho e vigore-se um novo. Qual era o novo? Está aqui, ó. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Aleluia. Oh, glória a Deus! Esse é o nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.